última aula do módulo Comunicação e Marketing na Sociedade em Rede. Selecionamos esse conteúdo para finalizar, pois até aqui você aprendeu a trabalhar a imagem do candidato, postura, linguagem, como mapear o seu público e representá-lo devidamente, também sobre as fake news, novidade deste pleito. Agora é o momento de prever e se preparar para o que você não deseja que ocorra, uma crise nas redes sociais. A melhor forma de enfrentá-la parte de uma palavra: preparação. É o que veremos agora. Boa aula! A crise em rede pode acontecer com todos, tendo ou não motivos reais para ter originado. Seja pelo período de crise econômica que passamos anteriormente ou pelo descontentamento do eleitor com os últimos fatos vinculados à corrupção na política, mas a rapidez com que se alastram as informações e os comentários na internet, há um sentimento de ódio disseminado nas redes sociais. Então, primeiro você deve identificar se está sendo alvo de uma crise vinculada a um fato específico ou a um sentimento genérico de ódio pela classe política. A superação de crises de imagem é um dos trabalhos mais árduos empreendidos por profissionais de marketing. Manter a reputação é fundamental. O que guia os profissionais e equipes é o chamado plano de contingência. É a Bíblia da crise. Nele estarão descritas todas as medidas a serem tomadas para responder a algum problema de forma rápida e plena, ou minimamente aceitável, o mais rápido possível. É um documento onde estão definidas as responsabilidades de cada um para atender a uma emergência e as informações detalhadas sobre as características da área ou sistema envolvido. Os planos de contingência são desenvolvidos para treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar informações e ações necessárias para a tomada de decisão em caso de crise. Quer um exemplo? Um incêndio em um edifício. Os edifícios possuem planos de contingência. Não há certeza maior em qualquer campanha, em qualquer nível, do que a existência de uma crise. Por isso a importância de preveni-las. Mas num caso específico, uma campanha que fiz no norte do país, Prefeitura de Manaus, Arthur Virgílio. Estava ali, segundo turno, equilibrado com o adversário, e surgiu na campanha do adversário uma série de matérias mostrando uma pobre de uma senhora, que seria uma pobre de uma senhora, com problemas em casa por falta de abastecimento de água. E essa falta de abastecimento da água, aliado a outras questões lá, que ela estaria com problemas de IPTU, falta de luz, uma série de coisas, e essa senhora não seria ajudada pela prefeitura. Foi bem feita essa campanha negativa e criou uma crise. Porque o eleitor passou a entender, realmente o prefeito não conseguiu ajudar aquela senhora específica. Bom, Manaus, há algum tempo, há 5 anos, tinha problema de abastecimento de 500 mil de pessoas. Hoje não passa de 40 mil pessoas que têm problema, e é um problema, mas não era naquele bairro, não era naquela senhora. Como é que se faz? Começou a cair, o adversário começou a subir, já havia passado, cruzado a linha, segundo turno, faltando 2 semanas. O que se faz? Nesse caso específico, parecia verossímil, a senhora era maravilhosa, interpretava muito bem, chorava, era uma atriz. Por que eu digo atriz? Porque, na verdade, ela não tinha esse problema. O que nós conseguimos foi
né, mostrar que além de ter água em casa, né, ela tinha ficado 2 dias sem água porque um cano na rua foi rompido, 2 dias. Né? Todos os vizinhos deram declarações de que existia água, que o problema tinha sido resolvido alguns anos atrás, e uma checagem, né, dos gastos dela, não tinha problema nenhum com o IPTU, não tinha corte de luz, ela não tinha problema no Serasa. O que foi trabalhado? Né? Trabalhei apenas a questão da falta d'água, para não vitimizar também a pessoa. Sabe, sei lá, por que ela deu uma declaração daquelas, quais os motivos que a levaram a fazer aquilo. Às vezes, até necessidade. Pode ser apenas interesse eleitoral. Na questão específica, nós conseguimos mostrar que não faltava água e não entrei nos detalhes outros, porque o problema principal seria a falta d'água. E mostramos todos os vizinhos ao redor, regando plantas, lavando carro, e todos os vizinhos, dando declarações de que não havia falta d'água. Claro que um vizinho também se dispôs, conseguimos mostrar, entrou na casa, abriu a torneira da casa da senhora e tinha água na torneira. Ou seja, a mentira, dependendo do tempo de duração, se fosse mais próximo da eleição, poderia ter sacrificado uma candidatura. Mas a verdade no final se impõe. O problema são os tempos. E a crise tem que ser atacada. Não adianta deixar a crise para resolver depois da eleição. Aí ela deixou de ser crise porque, né, já temos uma vítima, no caso, o candidato. Tem que trabalhar e muito diretamente com a confiança do candidato na solução da crise, porque a crise pode ser o turning point. Sai de um lado para outro, da vida para a morte ou o contrário. Você percebeu a importância desse documento? Ele pode evitar, inclusive, que você piore a própria crise. Mas como se elabora um plano de contingência? 10 passos para criarmos seu plano. 1. Formação do grupo de contingência. Crie um grupo de profissionais que represente cada área da campanha: comunicação, institucional, jurídico, político. 2. Defina quem bate o martelo. Tenha a figura de quem decide definida, para que não aconteça de um repassar a bola para o outro e todos ficarem esperando. 3. Elabore possíveis perguntas e respostas prévias. Você conhece algumas crises que poderá passar, pela sua história ou rumores. Então, já preveja linhas de atuação para elas. 4. Quem pode depor a seu favor? Mantenha uma lista de pessoas influentes que podem contribuir para valorar a sua figura pública. 5. Quem na imprensa pode ajudar você? Tenha na manga uma lista de jornalistas e formadores de opinião que podem publicar sua defesa. 6. Grupo de análise isento. Mantenha uma rede de contatos que pode ser acionada para analisar o problema e fazer uma verificação real da sua amplitude, fora da bolha virtual em que você se encontra. 7. Defina um grupo de monitoramento. Uma equipe que, por 24 horas, reconhece picos de informação, alertas de dissipação ou retomada da crise. 8. Checklist de atividades. Faça uma lista com o passo a passo de como se manifestar em caso de crise. Comunique aos demais membros da equipe, até o seu envolvimento direto, para que todos estejam alinhados em caso de aperto. 9. Prime pela sensatez. Levante informações relevantes que tenham a ver com a crise. Verifique os fatos, descarte boatos, converse com quem for diretamente responsável pelo problema e, a partir daí, faça algo, sem ansiedade. 10. Mantenha a rotina de trabalho. Sob nenhuma hipótese, os trabalhos param. É preciso manter as atividades diárias de campanha ao mesmo tempo em que a crise é resolvida. Você já viu que a crise é uma certeza em qualquer campanha. E para enfrentá-la, sempre temos que procurar os problemas que nós sabemos ou que na pesquisa aparecem que deverão aparecer na campanha. Com este mapeamento, já se tem uma tranquilidade maior de como trabalhar as questões. E para isso, tem que haver a tranquilidade, né, e a união entre o candidato e o grupo que o apoia. Porque se esse grupo não conseguir falar, não conseguir ser entendido pelo candidato, e o candidato, né, não abrir seu coração e abrir sua caixa de problemas para que o seu grupo, né, ajude a resolvê-los, a crise vai se instalar. Não tem como.
Quanto mais se trabalha antes o problema, quanto mais na dianteira se trabalha, seja mostrando o problema antes ou a forma com que o candidato, a candidata trabalhou esse problema e melhorou em relação àquilo, quanto mais se faz isso, menor vai ser a crise, mais administrável será a crise. A única coisa que realmente não pode fazer é esconder uma crise, não se preparar para a crise, não ter os elementos para defender a crise, não ter um grupo que defenda o candidato, a postura do candidato ou as ações que foram feitas posteriormente à existência daquele problema, nas redes que o envolvem, porque precisa ter um grupo forte que faça essa defesa. Caso contrário, principalmente quando não trabalhada, não prevista a crise, ela pode ser realmente um desastre para qualquer campanha. Porque, como já falamos aqui, a verdade, ela tende a imperar. Ela só não impera se a mentira for bem vendida, a fake news for bem vendida e chegue num ponto da campanha onde não há mais tempo para fazer essa defesa. Por isso, a crise ela tem que ser trabalhada, tem que ter plano de contingência, tem que ter afinamento entre todos os envolvidos para estancá-la no menor prazo possível. Não adianta uma meia-verdade para tentar reduzir a crise. Ela vai aparecer. Por isso é bom enfrentar olho no olho, rapidamente e assumir erros quando esses erros realmente existirem. Para encerrar, tenha em mente essas dicas juntamente com calma a palavra de ordem. O tempo é seu aliado. Resolva o problema antes que ele cresça, não procrastine. E lembre-se que uma crise também pode crescer com uma reação prematura. Absorva primeiro o impacto, em seguida haja. Muitas vezes é mais importante ter uma boa resposta rápida do que uma excelente resposta que demora a chegar. Em caso de erro, assuma. Reconheça publicamente que o problema existe. Seja humano e transparente. Defina uma mensagem principal. Assim que entender a situação, defina 2 ou 3 principais mensagens que servirão de norte para a sua comunicação. Combata a crise na mesma mídia social em que ela apareceu. Não retroalimente a situação com mais ódio. Leve o problema para um ambiente privado, longe de exposição. Aprenda com a crise. Além de não retomar o erro, se ele existiu, analise o ocorrido e cerque-se de ferramentas que previnam outras crises. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Bons estudos e até o próximo módulo!